isso aí, Luciana. Se de um lado do palco a gente tem Nicolás Maduro, que vira e mexe retorna aqui à cena no Brasil, principalmente pelas agendas que cumpre com o governo federal, com o presidente Lula, do outro lado você tem o Irfan Ali, até então um nome pouco conhecido por aqui, mas que ganhou os holofotes nos últimos dias, em especial por ter dito à CNN que Lula garantiu forte apoio ao país neste episódio, a Guiana. Os tanques estão na fronteira, os personagens estampam as capas de jornais e o Brasil se ofereceu para mediar a tensão entre os nossos vizinhos. Não seria diferente, mas como o assunto está longe de ser uma briga de rua, então o possível e misterioso desfecho desse script a gente tenta desvendar a partir de agora para vocês, com um especialista em relações internacionais e ciência política, ex-integrante de missões de paz e ex-adido militar, Marco Antônio de Freitas Coutinho, e também o historiador José Teodoro Mascarenhas, consultor legislativo da Câmara dos Deputados, com quem eu conversei hoje cedo para afinar essa entrevista aqui. Tem carreira dedicada a estudar as disputas no território da Guiana. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu vou começar com... Boa tarde, Basília. Obrigada por terem sintonizado conosco aqui no Brasil Meio-Dia. Olha, vejam, a gente está aqui com dois perfis de entrevistados para vocês, espectadores da CNN, um militar e outro um historiador. Ele diz ser especialista no passado, mas vamos ver o que o passado tem a nos ensinar sobre o agora e até de que forma o Brasil deve se posicionar no futuro. Vou começar com Coutinho. Você tem no seu currículo, Coutinho, além de ser um coronel de reserva, também uma passagem no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na Secretaria de Governo. Na sua avaliação, o Brasil acerta na forma com que tem conduzido este conflito Guiana e Venezuela? Basília, eu considero da seguinte forma: política externa e política de defesa, elas são indissociáveis. Isso está na nossa política nacional de defesa. O que acontece na política externa afeta a política de defesa e vice-versa. Eu classifico que a atuação da nossa diplomacia, nesse caso específico da Venezuela, conflito digestivo, ela tem três características. Ela tem sido tímida, ela tem sido dúbia e ela tem sido envergonhada. Por que eu classifico que ela tem sido tímida? Porque ela não tem sido assertiva na defesa dos interesses nacionais. E qual é o interesse nacional, na minha opinião, nesse caso específico? O interesse nacional é o cumprimento do direito internacional e o respeito aos tratados assinados. Uhum. Com relação ao fato de considerar que ela seja dúbia, o Brasil não está condenando veementemente o principal responsável pela escalada da crise nessa etapa atual. E o principal responsável por essa crise na etapa atual tem sido o governo venezuelano, através do plebiscito que fez e através das ameaças que tem feito em termos de intervenção militar e mesmo anexação da Guiana Esequiba. Uhum. Envergonhada, porque a diplomacia brasileira não está fazendo jus, não está, vamos dizer, está destoando da tradição diplomática brasileira. E por que está destoando da tradição diplomática brasileira? Porque existe uma afinidade ideológica entre o governo brasileiro e o governo venezuelano, que alguns classificam como autoritário, até mesmo ditatorial, no sentido de que isso tem impedido o Brasil de ser justamente assertivo e condenar o responsável pelo esse agravamento da crise. Para concluir, eu digo o seguinte: isso tem consequência, eu falei de um pratinho afetando o outro, defesa e política externa. Isso tem trazido algumas consequências negativas para a defesa. A primeira é a intervenção dos Estados Unidos no conflito, já está ocorrendo. O segundo é a possibilidade de intervenção de outras potências extra-regionais interessadas nesse momento aí de conflito geopolítico. Isso está acontecendo em outras áreas importantes. Isso pode trazer para a nossa fronteira esse tipo de comportamento pouco assertivo do Brasil. E terceiro, esse surgimento de possíveis hipóteses, que está sendo muito comentada na imprensa, de que a Venezuela poderia fazer uma incursão militar no Brasil para atingir a Guiana Esequiba. Então, basicamente, eu acho que essa política externa, que, na minha opinião, vem sendo mal conduzida nesse caso, tem trazido consequências.
Bom, vou passar agora para o historiador, até para o senhor esclarecer alguns pontos desta iminente guerra. A gente está falando de algo que realmente pode acontecer, mas a pergunta, vou repetir a mesma que fiz aqui para o Coutinho. Teodoro, o Brasil acerta ou erra nessa forma com que vem conduzindo o impasse Venezuela e Guiana? Devemos nos manter neutros ou simpatizantes a algum dos dois lados? Bem, boa tarde. A política é a arte do possível, seja ela do campo interno, seja externo. O fato é que o Brasil hoje não tem condições de ter uma postura muito mais agressiva na região. Na verdade, nós estamos transferindo alguns blindados do sul do Brasil, da região sul para lá. Isso mostra que dá um desguarnecido a região, não temos nem de onde levar nossas tropas. Então, é uma questão fática. Não adianta nós querermos ter uma postura muito ativa se não tem condições de ativar. O caminho para o Brasil tem de ser da neutralidade, sim. Agora, por outro lado, o Brasil ele não pode, de forma alguma, aceitar que as questões de fronteira da América do Sul sejam resolvidas na base da bala. Isso seria muito perigoso para o Brasil, para a integridade do Brasil. Pedro II já falou isso. Quando Pedro II levou a questão da Guerra do Paraguai até o final, ele exigia que a prisão do Solano Lopes, é porque ele dizia que o Brasil, se o Brasil deixasse que as discussões territoriais fossem na bala, o Brasil ia desaparecer, porque todos os vizinhos nossos não temos condições de manter. Então, o Brasil tem essa política, deve manter. Agora, na prática, nós não temos condições de ter uma política diferente. Nós temos que ser efetivamente pró-solução diplomática e afastar completamente a possibilidade de uma solução violenta. Mas, por outro lado, temos que ser neutros também, porque não temos condições de ter outro papel. E o papel dos Estados Unidos, que foi falado, os Estados Unidos são os garantes da fronteira. O Tratado Arbitral de 1899 foi feito pelos Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos forçou a Inglaterra a esse tratado para fazer a fronteira que é atualmente vigente. Então, uma revisão só no acordo. Uma revisão na base da bala não pode. Então, os Estados Unidos é o garante. Então, é óbvio que os Estados Unidos vão entrar, assim como a Inglaterra muito provavelmente deve entrar. E quanto aos Estados Unidos e quanto à Inglaterra, o Brasil não tem arma suficiente, nunca teve. Então, eu acho que é uma questão prática, óbvia, que o Brasil não tem outra opção que não tentar ser na base da negociação e neutro, o mais neutro possível. Com simpatia eventual para o agredido. Que no caso é a Guiana. No caso da Guiana. Bom, eu vou fazer essa segunda e última pergunta do nosso Dois Lados. Eu vou começar pelo José Teodoro e depois eu termino com o Coutinho. De que guerra nós estamos falando? É uma guerra de bravata, de espuma ou de fato há esta iminência, né, chances reais, fáticas da entrada do regime de Maduro, das forças venezuelanas no território da Guiana, consequentemente no território brasileiro, porque teria que atravessar o Brasil para chegar até lá, os postos, né, as fontes de petróleo. São reais as chances? A gente está falando de um conflito iminente, de uma guerra que realmente pode acontecer? Senhor José Teodoro, eu gostaria que o senhor desse o seu olhar como historiador, até para a gente não ficar falando aqui de uma maneira incipiente sobre um assunto que não nasceu hoje, né? A gente talvez esteja ligando a TV e vendo, guerra aqui no quintal do Brasil, mas estes países já vivem um tensionamento que não é de agora. Qual a sua avaliação? Bem, eu acho que essa guerra não vai estourar. Não seria. Agora, se estourar, vai ser um estertor do governo do chavismo na Venezuela. Será algo similar à questão. A reivindicação da Venezuela, ela lembra um pouco a reivindicação das Malvinas, da Argentina. É uma reivindicação relativamente antiga, na qual o governo entra, o governo sai e fica alimentando o nacionalismo dele com essa questão. Porque, como eu falei antes, houve um tratado arbitral, esse tratado arbitral foi negativo para os interesses da Venezuela e eles dizem que foram lubridiados. Então, em função disso, eles ficam repetindo. Mas eles começaram a repetir isso desde 1963. É uma questão também não é tão antiga. Agora, eu não acredito que eles invadam. Agora, se invadirem, eles vão cometer o mesmo erro do Solano Lopes. Porque o Solano Lopes, quando quis, o destino dele era o Uruguai. Ele atravessou, pediu autorização para atravessar a Argentina não deu, atravessou, a Argentina declarou guerra.
Depois veio para o Brasil, para o Uruguaiana, e a ideia era marchar até o Uruguai. Lá era o objetivo. E acabou perdendo porque todo mundo ficou contra ele. Se o Maduro fizer isso, entrar com o Brasil não tem condições de dar uma resposta imediata. Mas a médio prazo ele se organizará e vencerá indubitavelmente. Se ele fizer essa bobagem, vai provocar uma guerra que aí vai ser uma guerra longa, como foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi porque o Brasil não estava preparado, como não estamos preparados hoje. Espero que isso não aconteça. Eu quero acreditar que seja uma bravata. Agora, eu não tenho bola de cristal também, né, para saber a cabeça das pessoas. Eu vou usar a mesma expressão utilizada ali pelo Teodoro, uma bobagem, claro, que se realizada vai colocar em risco a vida de muitas pessoas que nada tem a ver com isso, né? Estavam vivendo ali as suas vidas de uma maneira e agora vem que por conta de um problema ou uma questão histórica, uma questão ali da formação dos países, podem ter o seu dia a dia colocado em risco, né? Coutinho, qual a sua avaliação? Estamos diante de uma guerra real ou tem muito mais espuma e bravata? Quem sabe as cortes internacionais podem intervir e contornar esta situação? Olha, eu creio que a posição da Venezuela, nesse sentido aí da bravata, né, ela está muito relacionada a um esforço para unir a opinião pública interna da Venezuela em torno do apoio a Maduro. O José Teodoro, ele falou aí da questão das Malvinas, né? É muito similar isso aí. Eu concordo plenamente com ele quando ele cita esse exemplo das Malvinas. É muito parecido. E o desfecho não foi bom para a Argentina e certamente uma guerra, o desfecho também não seria bom para a Venezuela. Portanto, eu acredito que aí entra a questão do Brasil. O Brasil, sim, tem que ser um papel central nessa situação. Ele tem que ser, sim, assertivo diplomaticamente, e não apenas militarmente, ele tem que ser assertivo diplomaticamente, colocar os pingos nos is. Ou seja, a posição da Venezuela hoje é de desconsiderar. Hoje, essa negociação está na Corte Internacional de Justiça, e isso tem que ser respeitado. E isso não está sendo respeitado pela Venezuela. O Brasil tem que ser claro em dizer isso. Quando o presidente Lula disse ontem que ele pode ser o mediador, a mediação é uma outra, canal de justiça em descrédito. Isso não pode ser feito. Então, assim, esse tipo de coisa pode fazer um escalamento da crise. Pode encerrar, agora? Coutinho, pode encerrar. Alô? Pode encerrar. Então, esse tipo de bravatas, ele pode gerar uma escalada do conflito. Mas eu creio que hoje a chance de uma investida militar em grande escala da Venezuela contra do Guiana Esequibo, muito menos passando pelo Brasil, a chance é mínima. Mas, assim, escaramuças de fronteira, vamos dizer, uma missão venezuelana ir lá, botando uma bandeira no solo da Guiana Esequibo e voltar, e essas coisas vão acontecer. Isso pode gerar uma escalada de crise, sim. Bom, é isso. Ponto final no nosso CNN Dois Lados, provando que nem tudo é direita e esquerda, né? A gente está ouvindo aqui um especialista na área militar, um historiador, mostrando que antes dos presidentes, que vocês sabem muito bem os nomes, antes dessas questões da dualidade, né, da polarização no Brasil, havia já um Brasil e toda uma questão de política regional que precisa ser definida, bem dirimida por qualquer pessoa que esteja no comando do nosso país. Conversamos hoje, então, com o especialista em relações internacionais, o Marco Antônio Coutinho, e também o historiador José Teodoro Mascarenhas. Muito obrigada por ter interrompido aí a sexta-feira de vocês para lançar luz sobre este assunto que é bem importante e é a pauta do momento, né? A bola da vez. Obrigada pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.